Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriela Schmitz, sou farmacêutica, mestra e doutora em Ciência dos Alimentos pela USP. Atualmente, sou pós-doutoranda pela Faculdade de Medicina da USP, sou professora da pós-graduação da FMU na área de fitoterapia e também atuo como fitoterapeuta há mais de 10 anos. Bom, hoje nós vamos falar sobre o tema como a fitoterapia pode auxiliar em sintomas como ansiedade e insônia durante a pandemia. E por que falar, sobre esse tema? Bom, antes de tudo, por que eu pensei nesse tema? Né? Eu tenho visto, na realidade, e ouvido relatos de muita gente e de muitos pacientes meus relacionados ao aumento de ansiedade e também o aparecimento de sintomas como insônia logo, após logo depois que a OMS decretou oficialmente um estado de pandemia, né? Então, milhões de pessoas ao redor do mundo, passaram a ter que lidar com sentimentos desafiadores, como angústia, medo, incerteza em relação ao emprego e etc. Dessa maneira, isso fez com que agravasse a ansiedade, e em alguns casos, que a insônia já existia, a insônia piorou, ou então apareceu como um novo sintoma, Então, eu acho de extrema importância nós falarmos, hoje, sobre algumas plantas medicinais, alguns chás medicinais que podem atuar, nesses sintomas, como ansiedade e insônia. Bom, o que a gente vai ver nessa aula, então? Conceitos importantes em fitoterapia, para quem... para as pessoas, assim, na verdade, para os alunos recordarem quem já viu ou para entender quem ainda não viu, Formas de preparação dos chás medicinais, porque os chás medicinais, eles não são feitos apenas a partir da infusão, que é o que a gente mais conhece, Temos outros métodos também para fazer chás medicinais. Vamos ver um pouco de nomenclatura científica e popular. Para quê? Por quê? Porque, na realidade, se eu prescrevo, por exemplo, algum chá medicinal, o nome científico da planta ele tem que aparecer. E a gente vai ver o porquê disso. A gente vai ver também o que é princípio ativo e marcador. Nós vamos ver os chás medicinais isentos de prescrição médica, que ajudam na ansiedade e insônia, e também plantas medicinais sob prescrição médica para ansiedade e insônia. Bom, vamos lá. Começando, o que é planta medicinal? É uma espécie vegetal, utilizada com propósitos terapêuticos, ou seja, é uma planta que possui um efeito terapêutico, que possui um princípio ativo. Daí, se essa planta é fresca, in natura, essa planta ela pode ser fresca in natura ou ela também pode ser seca, que daí ela é chamada de droga vegetal. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho um jardim na minha casa, e eu tenho hortelã nesse jardim, se eu coleto essa folha de hortelã para fazer um chá, nós temos a planta medicinal fresca, in natura. Se eu pego essa mesma folha de hortelã e deixo secando, eu tenho a planta seca, que é chamada também de droga vegetal. Então, esses conceitos dentro da fitoterapia são de extrema importância. Bom, o que é droga vegetal, então? Acabei de falar, É a planta medicinal inteira ou cada uma de suas partes, ou seja, que partes? Folha, fruto, raiz, caule, flor, que contenham substâncias ou classes de substâncias responsáveis pela ação terapêutica.
Então, voltando, o que é droga vegetal? É a planta medicinal que tem efeito terapêutico pelo fato de ter um princípio ativo ou mais de um princípio ativo, né, que exerce o efeito terapêutico. E após o processo de coleta, estabilização e secagem, né, ela é chamada de droga vegetal, já que ela passou por um processo de secagem. A droga vegetal ela pode ser íntegra, né, inteira. Vamos pensar novamente numa folha. Pode ser íntegra, essa folha pode ser inteira, pode ser rasurada. Às vezes nós compramos algumas ervas, né, em casas de ervas ou então em farmácias de manipulação, e essa folha pode vir rasurada. Pode vir também triturada ou ela também pode ser pulverizada, ou seja, em pó, tá? Quando ela é pulverizada, né, ou moída, seria o extrato, né, seco da droga vegetal, que pode ir dentro de cápsulas também, né? Mas nessa aula nós vamos falar somente sobre chás. E quando nós falamos sobre chás medicinais, automaticamente nós pensamos nas plantas, nós devemos pensar nas plantas medicinais secas, tá? As receitas de chás dadas pela Anvisa, elas são todas com as plantas secas, ou seja, com as drogas vegetais. Bom, vamos lá. Essa droga vegetal, como eu disse, ela pode passar, né, por um processo de estabilidade química, né? Estabilização. O que seria a estabilidade química? Seria o monitoramento da concentração das substâncias terapêuticas. E por que a gente tem que ter, né, Gabriela, um monitoramento da concentração de substâncias terapêuticas dentro da planta? Por quê? Não é porque é planta que não oferece risco à saúde, né? Então, se nós tomamos a quantidade de chá errada, por exemplo, nós tomamos o dobro, né, do permitido, nós estaremos tomando também uma maior quantidade, né, uma maior concentração de princípios ativos. Nós temos ali uma maior concentração de princípios ativos. O que pode acontecer? Pode acontecer uma intoxicação, por exemplo. Então, e se a gente toma abaixo, né, do que ofereceria o efeito terapêutico, também não vai fazer nada, não vai fazer efeito. Então, é de extrema importância, né, que essa droga vegetal, que é a planta medicinal seca, ela passe por uma estabilidade química, que é o monitoramento da concentração das substâncias ativas, tá? E essa planta também deve passar por uma estabilidade física. O que é estabilidade física? É a medida do teor de umidade, né? Porque, por exemplo, a droga vegetal ela pode ter até 5% só de água presente, tá? E às vezes, quando a gente está falando do extrato seco, do pozinho que vai dentro das cápsulas, essa droga vegetal tem que passar pela granulometria, tá? E o que seria essa granulometria? A medida, né? Grânulo, medida do grânulo, né? Porque esse pó ele tem que ser homogêneo, né? Bom, então vamos lá. Exemplos de droga vegetal: sementes de guaraná secas, tá? Capítulos florais de camomila secos. O que são capítulos florais? São as florzinhas da camomila, tá? Folhas de boldo secas e frutos da erva doce também secos, porque estamos falando aqui de droga vegetal. Bom, nós temos também derivados de plantas medicinais, né? O que é o derivado de planta medicinal? É o produto de extração da planta medicinal in natura, fresca, ou da droga vegetal, planta medicinal seca, que acabamos de ver, que pode ocorrer na forma de extrato,
né, tintura, alcoolatura, óleo fixo, volátil, cera, exudato e outros, tá? Aqui eu trouxe para vocês dois exemplos, para vocês verem a diferença de concentração. Por exemplo, na primeira figura, nós temos um extrato líquido, né? Na segunda figura, nós temos uma tintura. Vocês podem perceber, na verdade, que a tintura ela é muito mais concentrada do que um extrato líquido, como um chá, por exemplo, tá bom? Nós hoje não vamos se atentar, né, à tintura, à colatura. Isso fica para uma aula, tá, da pós-graduação. Vamos lá. E o que é chá medicinal, né? É a droga vegetal, tá, seca, com fins medicinais, né? Que então possui um princípio ativo, a ser preparada por infusão, decocção ou maceração, certo? Com água, né? Em água. Então, assim, o que as leis dizem, né? As normas dizem que um chá medicinal ele tem que ser preparado, né, com a droga vegetal. A droga vegetal é a planta ou parte da planta seca, né? E por três meios: infusão, que muita gente conhece, mas que confunde, porque eu vou explicar para vocês verem como vocês podem confundir, decocção e maceração, e sempre em água. Esse é o chá medicinal. Bom, iniciando. Então, o que é maceração? Gabriela, por que você está falando de tudo isso, né? Porque, na verdade, eu estou dando uma introdução para vocês sobre fitoterapia, né? Sobre chás medicinais. É importante, por exemplo, se a gente prescreve ou se a gente vai fazer em casa, né, para nós mesmos, ou para o nosso filho, ou para o amigo receitar, enfim, etc., e para os nossos pacientes, nós precisamos saber cada um dos itens que envolve a fitoterapia, né? E é muito importante a gente saber como que faz um chá medicinal. Por quê? Porque cada planta, né? Cada espécie tem o seu modo correto de fazer o chá, né? E muita gente não sabe disso. Por exemplo, a maceração. O que é maceração? Nós pegamos, né, a droga vegetal, deixamos em contato com o líquido extrator. Nesse caso, nós estamos falando de chás medicinais, então nós deixamos em contato com a água, em um recipiente fechado, como mostra a figura, a temperatura ambiente. Gabriela, quanto tempo? Depende da planta, tá? Mas a temperatura ambiente, a água tem que ser a temperatura ambiente, isso é chá? Sim, isso é um método de se fazer um chá. Chama-se maceração, tá? Então, antes a gente macera a parte da planta, coloca a quantidade certa de água, a quantidade certa de planta, deixa pelo tempo previsto, a gente filtra e depois toma. Essa é a maceração. Infusão. O que é infusão? Primeira coisa, pegamos a quantidade certa de planta, colocamos em uma xícara. Colocamos água para ferver e vertemos a quantidade certa de água, né, sobre a erva. Depois disso, nós abafamos, deixamos ali fechado por 15 a 20 minutos e tomamos a infusão, né, o infuso, de morno a frio, tá? Por que de morno a frio? No caso desses chás para gripe, resfriado, nós até podemos tomar ele mais quentinho, faz mais sentido. Mas no caso de um chá, por exemplo, para ansiedade, para insônia, um chá para problemas gástricos, enfim, nós tomamos sempre de morno a frio, tá? A infusão, normalmente, ela é indicada mais para partes moles da planta, tá? Como folhas, flores, inflorescências e frutos. Bom, a última forma de se fazer chá medicinal, decocção, né?
O que é a decocção? A decocção é o seguinte, nós colocamos em uma panela, em um recipiente, né, a quantidade certa de planta, colocamos já a quantidade certa de água, ligamos o fogo, né, e após levantar fervura, nós deixamos ali de 2 a 3 minutos fervendo. Depois desligamos o fogo, né, e coamos. E aí também tomamos esse chá de morno a frio. Nesse caso, a decocção ela é mais direcionada a partes mais duras da planta, como raízes, cascas, rizomas, caules, sementes, tá bom? E nesse caso nós deixamos o recipiente aberto, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre nomenclatura científica. Cada espécie de planta tem um nome científico, né? Que é formado por um binômio. E esse binômio ele deve obedecer às regras do Código Internacional de Nomenclatura Botânica. Então, esse binômio ele é escrito em latim ou palavras latinizadas, tá? Ou nomes latinizados. A primeira palavra é sempre o gênero, e a letra inicial tem que ser maiúscula. E a segunda palavra é o epíteto específico, né? Que a letra inicial tem que ser minúscula. O binômio científico pode vir acompanhado do nome da pessoa, né? Que descreveu a espécie pela primeira vez, e pode ser abreviado também. E sempre que houver mais de um epíteto específico para nominar uma espécie, deve ser utilizado o nome mais antigo, né? Esse binômio científico, né? Esse nome científico, ele tem que ser ou em itálico, né? Que é o mais usual, ele tem que ser grifado no texto, ou em itálico, né? Quando manuscrito, a gente deve sublinhar esse binômio, certo? Bom, e a nomenclatura popular, né? A nomenclatura popular ela é regional, não recebe importância de modo geral nos trabalhos científicos. Sempre que nós escrevemos um artigo, nós temos que nos atentar ao nome científico, e eu acho muito correto também falarmos sobre o nome popular, que eu já vou explicar. Essa nomenclatura popular é bastante útil e importante em trabalho etnobotânico, como fonte de informação sobre a cultura ou vocabulário de uma população, né? Dando indício sobre a utilização popular da espécie. Por quê? O que acontece? Uma planta ela pode receber vários nomes de acordo com a região. Então vamos pensar. Vamos fazer de conta que eu estou prescrevendo uma planta que aqui em São Paulo ela tem um nome popular, lá no sul ela tem outro nome popular e no Nordeste outro nome popular. Certo? O que acontece? Acontece que pode ser confundida, né? Então, o nome científico dela é um só. Então, se eu escrevo o nome científico, a farmácia de manipulação ela tem certeza que é aquilo que eu quero. Então, é de extrema importância nós colocarmos nas receitas para os nossos pacientes o nome científico da planta medicinal que eu estou prescrevendo. Quando? Sempre. O que eu acho importante? Sempre ter o nome científico e também ter o nome popular, tá? Ao lado. Pode colocar entre parênteses, da melhor forma que vocês, da forma que vocês escolherem, certo? Vamos dar alguns exemplos aqui do que é nome científico, do que é nome popular, tá? Passiflora lata, ó lá, em itálico, né? O primeiro é o gênero, então ele vem com a primeira letra maiúscula. A lata é o epíteto específico, que vem, então, com a primeira letra minúscula. O nome popular é o maracujá. Nome científico, Solanum tuberoso, L, ponto. Tá? Quem é a Solanum tuberoso? É a batata inglesa. Quem que é o L? É o Linnaeus, né? Que descreveu a espécie pela primeira vez. Nesse caso, não está escrito o nome completo o nome inteiro, está abreviado, L, ponto. Ah, Gabriela, poderia estar escrito só Solano tuberoso? Sim. O obrigatório é ter
o nome do gênero e do epíteto específico. O nome do autor que descreveu a espécie não é obrigatório, certo? Zea mais, que é o milho, Matricaria camomila, Glycine max Linnaeus merrill, é a soja. Por que tem Linnaeus entre parênteses e merrill depois? Linnaeus, né, é quem descreveu a espécie pela primeira vez. E merrill, na verdade, foi quem estabeleceu, né, a nova combinação. Né? Ele mudou o gênero da soja. E aí, dessa forma, ele tem que vir no final, né, sem ser entre parênteses. Bom, e o que é princípio ativo que eu estou aqui falando desde o início? É a substância responsável pelo efeito terapêutico, né? Ela pode ser saponina, ela pode ser uma antraquinona, ela pode ser um alcaloide, ela pode ser um flavonoide, enfim, entre outras, tá? Nós também aqui nessa aula, nós não veremos cada uma das classes terapêuticas, né? Mas com certeza isso é visto detalhadamente, né, no curso da pós-graduação, na área de fitoterápico, claro. Bom, e o que é marcador? Todo fitoterápico tem o seu marcador, né, que é exatamente o princípio ativo. Alcaloide, flavonoide, ácido graxo. Esse marcador ele é utilizado como referência no controle da qualidade da matéria-prima vegetal, né, e do fitoterápico. E, preferencialmente, tem correlação com o efeito terapêutico. Né? Então, tem que ter uma quantidade mínima para exercer o efeito terapêutico e uma máxima para que não ofereça risco de intoxicação. Então, por isso que ele é chamado de marcador. Né? Sempre tenho um mínimo que exerce o efeito terapêutico e um máximo para não oferecer risco de intoxicação. Então, daí é muito importante. Vou fazer o meu chá, certo? Para consumo próprio. Quanto eu posso tomar desse chá? Até 3 xícaras, dependendo da espécie vegetal. Nós vamos ver isso hoje, tá? Mas e o mínimo para exercer efeito terapêutico? Não sei, 1 xícara. São exemplos, tá? Mas e se eu tomar 4, 5 xícaras com a mesma concentração? Você está passando, né? Você está passando aí do permitido. Pode ocorrer alguma coisa? Pode ocorrer alguma coisa com o seu organismo. Uma diarreia, uma dor de estômago ou algum problema mais sério, certo? Dependendo dos dias, né? Da quantidade de dias que você toma esse chá, certo? Isso também é muito importante. Quanto eu posso tomar desse chá, dessa espécie? Tudo isso é muito importante, tá? Vamos lá. Vamos entrar agora, né? A gente vai entrar agora, na verdade, então, a gente vai falar um pouco sobre chás medicinais que podem ser utilizados, tá? Para insônia e também ansiedade. A primeira que a gente vai falar é a Marcela ou Macela do Campo. Esse é o nome popular da Achirocline satureoides, tá bom? É o nome científico dela. Ela é um sedativo leve, né? A parte usada da planta também é de extrema importância, tá? Então, assim, eu tenho a Marcela aqui no meu quintal, mas eu vou usar a raiz dela. Não, a parte que deve ser utilizada da macela está escrito ali, ó, sumidades floridas. O que são sumidades floridas? São as últimas folhas e flores do galho, certo? Aqui nesse caso, ela pode ser utilizada tanto como para uso adulto e uso infantil. E a forma de utilização é infusão, que a gente já aprendeu o que é. Então, eu uso meia colher de sopa das sumidades floridas. Lembrando, estamos falando de chá medicinal. Então, temos que usar a droga vegetal, que é a planta medicinal seca, não fresca, tá? Então, utilizamos meia colher de sopa
das sumidades floridas secas da macela em 150 ml de água, que é uma xícara de chá, tá? Qual que é a posologia, o modo de usar? Isso também, para quem prescreve, tem que estar na receita, né? E tem que estar bem claro, né? Para o paciente não errar. Para quê? Porque senão não vai ter efeito terapêutico, ou senão, o que pode acontecer, ter um risco de intoxicação. Então, utilizar uma xícara de chá 4 vezes ao dia, né? 4 vezes ao dia, aí seria cada 6 horas. Nesse caso, não tem contraindicação e também não tem efeitos adversos. Laranja amarga, né? A Citrus aurantium. Bom, Citrus aurantium é a nomenclatura, é o nome científico dela, né? É a nomenclatura botânica. A alegação de uso, ela é utilizada para quadros leves de ansiedade, insônia e também como um calmante suave, né? A parte usada são as flores, tá? E o uso adulto e infantil. Lembrando, o uso infantil, normalmente a gente usa metade da dose, tá certo? Então, que seria para um adulto. Essa que eu tô falando aqui para vocês é para um adulto. Então, para uso infantil, utilizaríamos metade da dose. Nesse caso, a gente usa maceração, né? Lembra o que era maceração, que eu expliquei para vocês no começo dessa aula? Aqui nós vamos usar de 1 a 2 colheres de chá, né, das flores secas da laranja amarga, né? A gente vai deixar em maceração por 3 a 4 horas. Então, a gente pega as flores, coloca em um recipiente, macera, coloca a água à temperatura ambiente, porque é uma maceração, né? Quanto de água, professora? 150 ml, que é uma xícara de chá. Deixamos ali, quietinho, com o recipiente fechado, de 3 a 4 horas, né? Por 3 a 4 horas. Depois, filtramos e tomamos. Utilizar de 1 a 2 xícaras de chá antes de dormir, tá bom? Olha, interessante. A laranja amarga, ela não pode ser utilizada por pessoas portadoras de distúrbios cardíacos, tá certo? Uma coisa também bastante importante é que, infelizmente, muitas das pessoas que prescrevem esquecem que as plantas, elas também têm contraindicações e efeitos adversos, né? Então, nós temos que sempre nos atentar se o nosso paciente ele tem alguma coisa desse tipo, né? Para que a gente saiba o que a gente está prescrevendo, se não vai fazer mal para o paciente, tá bom? Bom, vamos lá. O capim-santo, capim-limão, capim-cidró, capim-cidreira ou cidreira é o Cymbopogon citratus. Cymbopogon citratus é o nome científico, tá? Do capim-santo, capim-cidreira, cidreira, capim-limão. Bom, professora, mas esse aí não é a erva cidreira? Não. Então vamos lá. Olha que interessante. Se eu escrevo chá de erva cidreira, a pessoa pode entender que é o capim-santo, ou ela pode entender também que é a melissa, tá? Porque a melissa, na verdade, ela é chamada de erva cidreira, né? Só que o nome científico da melissa é Melissa officinalis. O nome desse aqui não é erva cidreira. Ele pode sim ser chamado de capim-cidreira ou cidreira, que é o mato comprido, né? A melissa a gente vai ver mais adiante. Ela é diferente. Então, tá aí a importância da gente escrever sempre na receita, né, o nome científico da planta. Continuando. É para quadro leve de ansiedade, insônia e também como calmante suave. A parte utilizada são as folhas, tá? E é para uso adulto e infantil, né? Nesse caso, nós usamos a infusão de 1 a 3 colheres de chá da folha seca em 1 xícara de chá de água, tá? Posologia e modo de usar: utilizar 1 xícara de chá de 2 a 3 vezes ao dia. Bom, contraindicações: pode aumentar o efeito de medicamentos sedativos, né, de calmantes. Se a pessoa já usa algum calmante, né, nós temos que nos atentar. O mulungu. Bom, o mulungu, ele está extremamente famoso já faz um tempo aí, né?
ele realmente é bastante eficaz, né? Não que os outros que eu falei aqui não sejam, mas ele é bastante eficaz e se difundiu rapidamente, né? Entre os prescritores para a ansiedade, né? Como ansiolítico, e para a insônia, né? Então, a parte usada dele aqui é a casca. Essa é a árvore da primeira figura e a segunda figura é a casca dele, tá? Que a gente usa para fazer o chá. Nesse caso, isso pode ser utilizada por adultos, tá? E a gente vai, nesse caso, fazer a decocção. Lembra que eu expliquei para vocês como que faz a decocção lá atrás, no começo da aula? Então, a gente usa de 2 a 3 colheres de sobremesa da casca, né? Sempre seca, em uma xícara de chá de água. Quantas vezes eu posso tomar? Utilizar uma xícara de chá de 2 a 3 vezes ao dia. Bom, coisas importantes que eu gostaria de falar para vocês sobre chás, tá? Uma delas eu já falei aqui, que é o quê? Tomar sempre de morno a frio. Outra coisa, não adoçar. Nós não podemos adoçar, tá bom? Nem com mel, professora. Se for um chá para gripe, sim, mas aqui nesse caso não estamos falando de chá para gripe, né? Então não devemos adoçar o chá. Ai, professora, mas é tão ruim, né? Alguns chás têm um gostinho meio estranho mesmo. E daí o que a gente pode fazer? A gente pode misturar com algum outro chá que não tem interação, como um chazinho de camomila, né? Um chazinho de fruta, para quebrar aquele gostinho. Não tem problema nenhum. Tá certo? E sempre utilizarmos a quantidade certa de planta para a quantidade certa de água, né? Olha que interessante aqui, é nesse ponto que eu gostaria de chegar em relação ao mulungu. Não usar por mais de 3 dias seguidos. Eu vejo muitos prescritores prescrevendo por 1 mês, 60 dias, uso contínuo do mulungu. Gente, o mulungu, ele não é para não ser tomado. Mas ele não pode ser utilizado por mais de 3 dias seguidos. Por quê? Conhece-se, né? É sabido já, devido a várias publicações na literatura científica, de que ele pode dar diversos problemas, né? E um deles seria a atrofia de músculos da face e alguns outros problemas. Então, assim, se a gente vai prescrever mulungu, que a gente alterne, tá? 3 dias seguidos de mulungu e depois nós entramos com algum desses outros chás que eu já falei para você ou que eu vou falar, tá bom? Então, 3 dias de mulungu, por exemplo, 4 dias de melissa. Depois eu volto com os 3 dias de mulungu. Nós não podemos, de jeito nenhum, né? Já falei isso diversas vezes, prescrevê-lo por mais de 3 dias consecutivos, seguidos. Bom, aqui nós temos a erva cidreira, né? A falsa erva cidreira ou a falsa melissa, né? Que é a Lípia alba. Olha a carinha dela, ela tem uma florzinha roxinha, tá? Ela também é utilizada para quadros leves de ansiedade, insônia e como calmante suave. Nesse caso, a gente usa as partes aéreas. E o que seriam partes aéreas, Gabriela? É tudo que não é raiz. Então, caule, folha, fruto, flor, tá? Nós também aqui podemos usar tanto para adulto quanto para criança. O uso aqui é adulto e infantil. E, nesse caso, fazemos uma infusão. Então, a gente pega de 1 a 3 colheres de chá da parte aérea dessa planta seca e usamos em 150 ml de água, tá? Uma xícara de chá. Podemos utilizar uma xícara de chá de 3 a 4 vezes ao dia. E olha que interessante, nós temos que tomar cuidado quando a gente prescreve a falsa erva cidreira, a Lípia alba, para pessoas que têm hipotensão, ou seja, pressão baixa, porque ela pode fazer com que caia a pressão da pessoa. Então é perigoso, não devemos prescrever para as pessoas que já têm, que são hipotensas, né? Uma dose acima da recomendada, ou seja, se eu tomar uma xícara de chá 5, 6 vezes ao dia, né? Já que a máxima é 4 vezes ao dia, ou então utilizar ali 4 colheres de chá em vez de até 3, né? O que pode acontecer? Pode causar irritação gástrica, diminuir a frequência cardíaca,
e ter uma queda de pressão. Então, assim, novamente eu repito, não é porque é planta, né, que não pode oferecer risco à saúde, tá certo? Camomila. A camomila, ela é chamada de Matricaria recutita, tá? Na verdade, o nome científico dela é Matricaria recutita e o nome popular é camomila. Ela é um ansiolítico e também um calmante suave. Nesse caso, a parte usada são as flores, né? E pode ser utilizada também por adultos e crianças. Nesse caso, a gente vai usar uma colher de sopa das flores secas em uma xícara de chá de água, tá? E infusão. Desculpa. Utilizar uma xícara de chá de 3 a 4 vezes ao dia. Bom, contraindicações e efeitos adversos da camomila. Pode ocorrer reações alérgicas ocasionais. Algumas pessoas têm alergia mesmo à camomila e não é incomum aqui no Brasil. Se a gente tomar uma superdose, né, pode ocorrer náusea, excitação nervosa e insônia. Ou seja, em vez de ela deixar você calmo, ela vai deixar você mais nervoso. E uma outra coisa interessante que muita gente não sabe é se eu tomo um chá de camomila muito, muito quente, ele vai te dar o efeito contrário. Ele vai te deixar mais excitado, mais nervoso, tá bom? Então, sempre tomar o chá de morno a frio. Aqui nós temos a melissa ou erva cidreira. Essa sim é a erva cidreira, não o mato comprido, que é o capim-limão, capim-cidreira, como mostrei anteriormente. A melissa ou erva cidreira verdadeira, ela tem a florzinha branquinha, né? A lípia alba, que é a melissa falsa, que eu mostrei para vocês anteriormente, ela tem a florzinha roxinha, lilás. O nome científico da melissa é Melissa officinalis e ela é também um ansiolítico, também usado para insônia e um calmante suave. Nesse caso também são utilizadas as sumidades floridas. O que era a sumidade florida? Na verdade as folhas e flores do final do galho, tá? Aqui ela pode ser utilizada somente para adultos. Nós vamos fazer uma infusão, utilizar de 1 a 2 colheres de sobremesa das sumidades floridas, né? Em 150 ml de água. Utilizar uma xícara de chá de 2 a 3 vezes ao dia para um bom efeito terapêutico. Olha outra coisa interessante. Eu tomo chá de melissa todo dia. Muita gente tem melissa no quintal, né? Tá certo. Ela não deve ser utilizada por pessoas com hipotiroidismo, tá? Além disso, né? Ela deve ser utilizada cuidadosamente em pessoas com pressão baixa, porque ela pode sim oferecer uma queda da pressão. Isso é extremamente perigoso. Então, meu paciente tem pressão baixa, eu não devo prescrever melissa. Meu paciente tem hipotiroidismo, eu não devo prescrever melissa, tá bom? Maracujá. Aqui no caso, eu vou falar sobre 3 espécies de maracujá. A primeira delas é a Passiflora alata, que tem essa flor roxa, né? O maracujá é um ansiolítico, é também para insônia e um calmante suave. A parte usada aqui são as folhas, pode ser utilizado para adultos e também uso infantil. Nós utilizamos a infusão das folhas secas, né? E 1 colher de sopa em 1 xícara de chá de água, 150 ml. Aqui no caso, nós utilizamos 1 xícara de chá de 1 a 2 vezes ao dia. Bom, o uso pode causar sonolência, enfim. Não deve ser usado junto com medicamentos sedativos e depressores do sistema nervoso, porque pode exacerbar isso e é perigoso, tá? E nunca utilizar cronicamente, tá certo? Segunda espécie de maracujá é o maracujá azedo. O azedo ele é chamado de Passiflora edulis. Esse é o nome científico do maracujá azedo. Vocês podem perceber aqui, a flor já é um pouco diferente. Ela tem as pontas brancas. A outra era roxa por dentro. Essa é diferente. Ela é branca, as flores, tá? A parte usada também são as folhas. É usado para tanto adulto quanto criança. A forma de utilização é a mesma. E aqui, no caso, nós utilizamos também 1 xícara de chá de 1 a 2 vezes ao dia.
E as contraindicações e efeitos adversos são os mesmos em relação à espécie anterior. Passiflora incarnata, tá? É uma outra espécie de maracujá. Aqui, no caso, ela pode ser utilizada somente para adultos. E aqui, diferentemente das outras duas que eu apresentei até o momento, a parte usada são as partes aéreas. O que é parte aérea mesmo? Tudo que não é raiz. Então, pode usar a flor, pode usar a folha, pode ser usar o fruto, tá? E utilizar uma xícara de chá de 3 a 4 vezes ao dia. E as contraindicações e efeitos adversos são os mesmos. Algumas coisas, bom, esses que eu falei para vocês até o momento, né, são chás medicinais isentos de prescrição médica. Então, por exemplo, um nutricionista ele pode prescrever à vontade. Agora, sob prescrição médica, nós temos o hipérico, que é o Hiperico perfuratum, né, que é extremamente conhecido. Ele é para depressão leve e moderada. Tem a cava-cava também, que é sob prescrição médica, que é o ansiolítico e insônia. E a valeriana, que é um sedativo moderado e trata distúrbios do sono associados à ansiedade. Todos esses são sob prescrição médica. Então, por exemplo, um nutricionista ele não poderia prescrever, tá bom? Bom, por hoje é só o que eu gostaria de falar para vocês em relação a plantas medicinais, né, chás medicinais, que podem ser utilizados para insônia e ansiedade, né? É claro que nós poderíamos ficar falando sobre isso durante horas e horas e horas, né? Nós poderíamos falar sobre cada planta, cada contraindicação muito mais profundamente, mas hoje é somente uma palestra mais simples, né, que eu gostaria de dar para vocês, mas também com muito conteúdo interessante, que eu tenho certeza que eu espero, né, que vocês tenham aproveitado bastante o conteúdo dessa palestra. E eu gostaria de convidar vocês, né, que estão assistindo, e que gostaram e que gostariam de aprender um pouco mais sobre fitoterapia, né, de se matricular na nossa pós-graduação, né, sobre fitoterápicos, tá bem? Lá teremos aulas bastante completas. As aulas ainda não voltaram presencialmente, mas estamos dando aula online, tá certo? Bom, aqui eu deixo para vocês o meu e-mail, né, gabriela@nobreplanta.com.br. Nobreplanta é a minha marca, tá? Como eu contei para vocês, eu sou fitoterapeuta há bastante tempo. Aí tem o Instagram da Nobre Planta, tá certo? E o site da Nobre Planta, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. Muito obrigada por tudo, muito obrigada por estarem presentes assistindo e um grande abraço para vocês.